Bom dia, irmãos. Essa última declaração que cantamos, de que o nosso Senhor Jesus, Ele em breve retornará, nós temos o próprio relato do Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 14, quando, falando aos discípulos, ali a partir do versículo 16, Jesus ele fala que aos discípulos que ele vai rogar ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no versículo 18, ele ainda afirma: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Acho que 2 semanas atrás, é um período que a gente tem de mais um período do ano, né, mais um pouco mais crítico com relação a resfriado e tudo. E Micaela, ela estava aí gripada, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente que dia que foi, muito bem o contexto, né, mas eu sei que acho que ela tinha dado uma vomitada e ela falou assim: Jesus esqueceu de mim. Depois eu perguntei para ela, né, o porquê, né, que ela havia dito isso, e ela falou que porque ela não estava melhorando. E pode ser, assim, a gente vê, né, uma criança falando isso e a gente sabe também da inocência da criança nesse sentido, né, de falar as coisas. Dificilmente a gente vai ver uma criança numa idade assim tão novinha hipócrita, né, uma criança que faz as coisas para agradar os outros ou fala as coisas para agradar os outros. Então, nesse sentido, existe uma inocência aí, das crianças, mas também nós precisamos reconhecer que muitas vezes corre esse risco de nós, ainda que não declaremos isso, né, ainda que a gente não fale isso, né, não exponha esse pensamento, mas existe esse risco de nós pensarmos que o Senhor ele nos esqueceu, que Deus ele nos esqueceu. Então, por exemplo, né, quando nós vemos ali a vida de Jó, né, e todo o relato com respeito à história dele, e eu acredito que há essa possibilidade, se o Senhor nos permite passar por situações similares ao que ele passou, de nós chegarmos em um determinado momento e falar: onde que está Deus? Cadê Deus na minha história? Deus esqueceu de mim, porque não é possível. Todas essas situações, todas essas desgraças, todas essas adversidades, não é possível que Deus ainda esteja aqui presente, não é possível que Deus ainda esteja me sustentando, me suportando, me fortalecendo. Existe esse risco. Então vimos aqui que o próprio Senhor Jesus ele faz uma declaração aos discípulos do retorno dele, ainda que ele teria que morrer, ressuscitar, ser elevado às alturas, mas ele ainda afirma aos discípulos que ele retornaria, que ele estaria de novo para com eles. E essa afirmação, se nós irmos lá para o Antigo Testamento, então Jeová Deus ele fala a Josué, logo ali no capítulo 1, ele fala especificamente a Josué, depois do falecimento de Moisés, que ele não desampararia Josué, que ele estaria com Josué. Quando vamos lá para Isaías, no capítulo 41, também temos essa declaração de Jeová Deus ao povo de Israel, usando essa mesma expressão de que ele não desampararia o povo de Israel. E chegamos aqui no Novo Testamento, temos essa declaração do Senhor Jesus, temos também
com respeito ao próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, quando ele aparece aos discípulos, o Senhor então aparece aos discípulos, e ele fala, né, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma verdade, irmãos, que nós precisamos nos assentar, que nós precisamos nos fundamentar. E independente das situações, nós precisamos ter essa verdade guardada em nossos corações, de que nós não seremos desamparados. Como já oramos hoje, né? Nós não seremos abandonados. O Senhor, Ele não se esquecerá de nós. E o sacrifício do Senhor Jesus, a forma como Ele veio, como nós cantamos, né? O Deus Filho, Ele se fazendo homem, o homem se fazendo servo, o servo, ele indo à cruz sem pecado, completamente inocente, ele não abrindo a sua boca quando acusado. Tudo isso precisa ser fatos que nos ajudem, que contribuam com essa afirmação do próprio Senhor Jesus e essa afirmação do Deus Jeová, do Deus Pai, de que nós não seremos desamparados para todo sempre. Teremos aí ao Pai, ao Filho e ao Espírito conosco. Para toda a eternidade, eles estarão conosco. E há um contraste, porque se, por um lado, existe essa afirmação de que nós não seremos desamparados, quando nós vemos aí a figura de Jesus homem, nós vemos que ele sim passou por situações em que ele foi desamparado. Vemos, então, ali Judas traindo ao Senhor Jesus. Vemos, ainda ali no Getsêmani, como também já havia sido profetizado, quando, então, toda a multidão, a guarda romana leva Jesus preso, os discípulos abandonando o Senhor Jesus, deixando-o só. Nós vemos Pedro negando ao Senhor Jesus. E são situações que elas são contraste ao que o próprio Senhor Jesus declara a nós. Então, se com respeito a nós o Senhor nos dá essa promessa de que Ele não nos desamparará, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, com respeito à pessoa e ao homem Jesus, nós vemos acontecendo aquilo que deveria acontecer conosco. O Senhor levando sobre ele a maldição que era para conosco. E dentro de todas essas situações, né, de ser traído, de ser abandonado pelos homens, de ser negado, de ter ali a sua veste tirada dele, então o Senhor, ele nu ali no madeiro. Temos uma situação de completa vergonha do Senhor Jesus como homem, como ele foi exposto, humilhado. E então, se por um lado existe essa promessa para conosco de que nós não seríamos desamparados, mas também podemos dizer, irmãos, e com respeito a esse momento, de que da parte do Pai para com o Filho não havia essa promessa de que o Filho, como homem, não seria desamparado. Salmo, no capítulo 22, há ali uma profecia, e essa profecia acontece ali no capítulo 28 de Mateus, e os irmãos podem abrir comigo. Desculpa, 27, no capítulo 27. O Senhor Jesus, ali no madeiro, ali na cruz, e o evangelista Mateus, ele relata a partir do versículo 45 que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. E por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani? O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, essa promessa do desamparo não pôde ser dado a Jesus da parte do Pai, porque quando Jesus ele toma sobre ele o pecado de toda a humanidade,
ali é necessário o rompimento da comunhão de Deus com o Filho. É necessário que ali os papéis eles sejam transformados em que Deus ele é o juiz e Jesus ele se coloca ali no banco dos réus para ser julgado por algo que ele não fez, mas ele mesmo assim tomou o castigo que era nosso. Mesmo assim, toda a transgressão que era da nossa natureza, o Senhor Jesus, ele toma sobre ele. E quando ele toma sobre ele toda essa maldição, todos os nossos pecados, toda essa transgressão, então há esse desamparo da parte do Pai para com ele. E o Pai precisa abandoná-lo. O Pai precisa abandoná-lo. E o Pai precisa exercer esse papel de juiz. Porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E os pecados precisam ser pagos. E eles foram pagos em Jesus. Os nossos pecados, eles foram pagos e foram julgados em Jesus. Quando o nosso Senhor Jesus, ele se deu por nós ali na cruz. Então, que o Senhor nos ajude a termos essas verdades bem fundamentadas, bem colocadas, bem encaixadas dentro da nossa doutrina, dentro da nossa teologia, de que por mais adversa, por mais contristante seja uma situação em que nós estivermos, tenhamos certeza, irmãos, de que Jesus está conosco, de que o Pai está conosco. E isso só é possível porque Jesus foi desamparado pelo Pai, quando os nossos pecados foram levados e colocados sobre ele ali no madeiro. Senhor, nós não temos palavra para agradecer a Ti, porque tudo aquilo que cabia a nós, tudo aquilo que os nossos atos, as nossas atitudes mereciam, Senhor, tudo que era referente a nós, o Senhor levou sobre si. Senhor, os nossos pecados, Senhor, a ira do Pai que estava sobre nós foi colocada sobre o Senhor, quando o Senhor tomou sobre si aquilo que era nosso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Teu sacrifício restaurou a nossa comunhão para com Deus. O Teu sacrifício ligou, Senhor, novamente essa ponte, esse elo. O Senhor é o elo entre o Pai e nós. O Senhor é o sumo sacerdote que nos assiste hoje. Obrigado a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício, porque o Senhor espontaneamente foi à cruz. Senhor, nada lhe foi obrigado. Senhor, o Senhor não fez nada porque o Senhor foi obrigado, mas o Senhor quis obedecer ao Pai. O Senhor quis se fazer homem. O Senhor quis levar a cruz. O Senhor poderia ter saído daquela situação se da parte do povo, se da parte dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, havia esse questionamento sarcástico de que se o Senhor era filho de Deus, o Senhor poderia descer da cruz, e isso era verdade. O Senhor é poderoso e era poderoso para descer da cruz, se o Senhor assim o quisesse. Mas a verdade é que o Senhor entregou o Espírito. Obrigado, Senhor, que o Senhor fale conosco e que o Senhor possa nos dar clareza do papel do Senhor nas nossas vidas e de que o papel do Senhor não muda de acordo com as situações, porque o Senhor é imutável. O Senhor é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, Senhor, nós temos essa confiança, essa segurança de que para sempre podemos adorar ao Senhor, de que para sempre teremos o Senhor sendo o nosso sustento, sendo o nosso descanso, sendo o nosso refúgio. Bendizemos a Ti, Senhor, orando a Ti mesmo agradecidos no Teu nome. Enquanto partimos o pão, irmãos, podemos cantar Amor Fiel. E não estou vendo nenhum visitante aqui no nosso meio, mas é sempre importante lembrarmos de que este é um momento
em que esse Jesus que foi ao madeiro, ele também é o anfitrião, ele é o que nos dá o pão, que nos dá o vinho, ele é o que nos convida a participarmos e a celebrarmos esse momento para anunciarmos a morte dele, celebrarmos esse momento lembrando dele, da pessoa dele e do nome dele.